Nós vamos dar continuidade ao nosso tema escravidão, ainda, da Lei de Liberdade do capítulo 10, item 3, aliás, item 2 ainda, escravidão. E a gente já tem falado já há bastante tempo, vários domingos, sobre a impertinência e inadequação da escravidão, o absurdo que significou, que representou a escravidão na história da humanidade. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o conteúdo espírita desse tema, do ponto de vista histórico, quer dizer, de como as populações foram escravizadas para que pudessem progredir do ponto de vista técnico, etc., existe o livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, A Caminho da Luz. Não que a escravidão tenha sido em algum momento uma necessidade porque o mal, aquilo que faz o ser humano sofrer, nunca é uma necessidade, é sempre uma contingência, uma criação da ignorância humana, embora seja ainda da natureza do mundo de provas e expiações, o sofrimento e a dor, a começar pela nossa condição física. Nós temos um corpo que dói, que produz sofrimento. O poeta Fernando Pessoa diz que tudo que respira dói, e é verdade, em algum momento a gente sente dor. O ser humano vem ao mundo em meio à dor. Hoje em dia as mães já contam com anestesia, o atendimento médico, não é? Antigamente não, né? A mulher sofria as dores do parto e não tinha como fugir disso, aquelas contrações, quer dizer, a origem da vida já é em meio à dor e o sofrimento. E o ser humano, ao nascer, ele chora. Sorrir é um aprendizado que vem com o tempo, mas o chorar, o sentir dor, já é o automático, né? Então o ser humano já vem ao mundo no piloto automático, já na condição de sofrimento, ele já vem chorando para o mundo. De vez em quando a gente vê um bebezinho, tem gente que até ri quando eu falo isso, porque todo mundo fica assim, ai que gracinha, que bonitinho, eu olho e falo assim, ai meu Deus, coitado, o que espera essa criatura? Quer dizer, porque reencarnar não é fácil, né? Porque nós sabemos, pelas informações dos espíritos, que às vezes vir ao mundo é um choque muito grande para o espírito, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então, vir ao mundo não é natural para a gente, né? É um sacrifício, é um desafio, e a gente vai deixar o ambiente que a gente está mais acostumado lá no mundo espiritual, vai ter que mergulhar no mundo da forma física e esquecendo o passado, e às vezes no meio de uma família de espíritos que na verdade são inimigos de muito tempo, com os quais a gente tem muitos acertos de contas e vem naquele medo, porque muitos espíritos às vezes já faliram em muitas encarnações e tem aquele medo de falir novamente, de não dar conta daquilo que programou, que projetou. Por isso eu tenho ouvido, é muito comum eu ouvir de mulheres que engravidam logo nos primeiros meses, alterações de humor muito estranhas, né? Primeiro porque a mulher grávida se torna uma usina hormonal, né? Então as alterações metabólicas, né, elas se tornam uma máquina de produção de hormônios os mais diferentes, né? E essa alteração, esse mecanismo de alteração endócrina, né, na mulher, e de hormônios, etc., provocam alterações de humor muito significativas. Mas, do ponto de vista espiritual, a aproximação da energia do espírito reencarnante, que nem sempre é um impacto positivo. Até que o espírito consiga esquecer das experiências passadas, etc. e tal, né, vai um tempinho, né? Então ele vai se aproximando ali daquele ambiente, vai harmonizando a sua energia, os seus fluidos, o impacto, né, espiritual de sua presença ali, que pode causar, não só na mãe, mas em todas as pessoas envolvidas,
com esse processo reencarnatório, dificuldades muito grandes. Porque às vezes serão provas muito grandes. Então, ter um filho, por exemplo, é sempre um risco. Ninguém sabe se esse filho nos dará alegrias, se nos dará tristeza, se vai dar trabalho, como vai ser, como não vai ser, se vai ficar doente, se vai às vezes até desencarnar antes da gente, provocando uma dor muito grande, de saudade, etc. Então, a vida é essa experiência estranha, imponderável, impermanente, cheia de armadilhas no caminho, para as quais nós não somos avisados e nem sempre estamos preparados. E aí, em meio a essa impermanência, em meio a essa imprevisibilidade, o ser humano é tomado de muitos sentimentos. Entre esses sentimentos mais problemáticos, né, que nos tomam de assalto, estão a solidão, o sentimento de solidão, né? Pensemos que, por mais que a gente tenha pessoas do nosso lado, fundamentalmente todos nós somos extremamente sozinhos, principalmente no mundo contemporâneo, em que as pessoas não são mais obrigadas a estar do lado umas das outras. Então, antigamente o casamento era até que a morte os separe, hoje não. As pessoas se casam, se divorciam, vão morar em outros lugares, adquiriram o direito, né, de fazer escolhas diferentes daquelas de 50, 100 anos atrás. Então as pessoas estão juntas, tá, mas até quando? Né? Pode estar junto para sempre? Pode estar até a desencarnação ali junto? Pode, mas não dá para garantir isso. E isso é um sinal de transformação social, de certa forma, né? Antigamente, as pessoas eram mais vinculadas, né? Até por uma questão social. Hoje não, elas são mais livres. É aquilo que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chama de mundo líquido. As coisas não se evaporaram, elas não deixaram de ser, elas apenas deixaram de ser sólidas e passaram a ser líquidas. Há um tempo, riqueza era terra. Quem era muito rico tinha muitas terras. Hoje o sujeito muito rico, em geral, tem muitas ações, investimentos, né? São os investimentos aí nesse mercado, essa liquidez. Aqui ele pode estar muito rico, daqui uma semana tem uma crise aí nas bolsas de valores, etc., nas ações, nas letras, né? E de repente um dia ele está muito, e no outro dia ele já não tem nada, é a liquidez. Numa semana o sujeito está muito bem, na outra ele está muito mal, né? Antigamente o sujeito nascia em lar católico e é católico até o fim da vida, nascia num lar espírita e espírita até o fim da vida. Hoje não, as pessoas escolhem religião como marca de sabonete, né? Tem para todos os gostos, para todos os interesses aí na estante, né, do mercado religioso. As pessoas escolhem o que querem, elas mudam tudo as coisas continuam existindo, mas mudam. Isso nos dá um sentimento de solidão, né? Tem gente que fala, é bom a gente ter filho, porque aí a gente garante que não vai ficar sozinho na velhice. E aí a gente vai nas casas por aí de repouso, etc., e vê pessoas que estão lá, né, sozinhas, porque a vida hoje é difícil, ninguém tem tempo de cuidar, cada um tem que cuidar dos seus interesses, e às vezes pessoas têm 5, 6, 8 filhos, e que nenhum consegue se organizar para cuidar daquele idoso, porque o mundo mudou, porque as coisas estão diferentes. Então, nada garante também que isso vai acontecer. E temos um medo tremendo da solidão, né? No entanto, em geral, nós reencarnamos sozinhos e desencarnamos sozinhos. Até a desencarnação mudou. Antigamente o sujeito desencarnava no leito de morte em casa, cercado do céu. Quero morrer em casa, levava a nona para casa para morrer, né?
ficava lá agonizando, vinha gente, os familiares distantes para se despedir, etc. Hoje as pessoas, em geral, morrem sedadas na solidão das UTIs, sem ninguém da família por perto. O jeito de nascer mudou e o jeito de morrer também mudou. E a gente fica sozinho. A gente precisa estar... Quem é casado, tem filhos, etc., não pensa, olha lá fulana, né, solteira, vai ficar só... Não, às vezes ela vai ter alguém e você que está falando não vai ter. Por quê? Porque não dá para garantir, não dá para garantir. Hoje nós não temos mais esse... Quer dizer, nós nunca tivemos, mas hoje muito menos se tem esse controle sobre a vida de modo geral. Então é muito comum nós sermos tomados de uma sensação de extrema solidão. E infeliz daquele que não é capaz de ficar bem e dar conta de sua própria vida sozinho, porque isso é uma necessidade. Nós não podemos ser reféns e dependentes de ninguém, seja mãe, pai, filho, marido, mulher, não. A gente pode estar feliz junto, pode estar compartilhando a vida, mas ninguém pode depender de ninguém, porque o outro é livre. Quantas vezes eu ouço, né, filhos que dizem assim, eu quero estudar fora, mas minha mãe diz que eu não posso ir, porque ela se dedicou a vida inteira a mim, e eu não posso fazer isso com ela, de deixar ela. E a danada chama isso de amor, hein, a mãe? Quer dizer, ela está impedindo que a filha voe, ou que o filho, né, cresça, voe, porque quer prender a pessoa ali, do lado, né? Então, o medo, né, a solidão. E a solidão, como é desesperadora, gera medo. Então, a gente tem medo. Hoje, todos nós somos dominados pelo medo. E nosso medo é tão grande que a gente vive a ilusão de controle sobre as coisas. Então, eu não vou comer mais carne e nem gordura, porque diz que faz mal para o colesterol, e meu pai morreu de infarto e tal e coisa. Esses dias no Jornal Nacional passou uma matéria que absolveu a gordura da picanha. Alguém viu essa matéria ou não? Né? Cientistas descobriram que pode comer a gordura da picanha porque você não vai morrer mais com ela. Não pode a gordura trans, mas a gordura da picanha pode. Agora eu fico imaginando alguém que ficou 30 anos tendo vontade de comer a gordura da picanha, diante dessa reportagem, tanto que xingou a televisão, falou, faz 30 anos que eu não como, achando que vou ter controle. Agora, daqui a pouco vem uma outra pesquisa e vai dizer que não é bem assim, que eles erraram, que a gordura da picanha não pode mesmo e tal. Ou seja, o homem contemporâneo, ele está tão desamparado, a solidão dele é tão grande, que nem a velha ciência, que no século XIX e XX era uma segurança, era muito comum a gente falar, mas isso é provado cientificamente. Quando se falava isso é provado cientificamente, era pedra, a gente achava que, se é provado cientificamente, está tudo certo. Hoje, a ciência fala uma coisa, daqui a pouco vem um outro grupo de cientistas e fala outra coisa. Ou seja, a característica deste mundo que aí está é a liquidez. Tudo está em trânsito. As nossas certezas ficaram líquidas, derreteram, né? O sujeito nascia homem, morria homem. Hoje o sujeito nasce num corpo masculino, se sente estranho, porque, né, gosta mais de ser mulher, faz um tratamento hormonal, aplica silicone e tal, faz uma cirurgia de mudança de sexo e desencarna como mulher. Quer dizer, até hoje isso é uma possibilidade livre para o ser humano, se ele achar que assim faz mais sentido para ele. E ele vai em busca disso, né? As pessoas mudam. No meio da faculdade, não é bem isso que eu quero, a família apoia, muda de faculdade, muda de emprego, muda de cidade, muda a cor do cabelo, quem tem, muda o estilo, muda tudo, né?
Eu, por exemplo, gosto de mudar os óculos. Eu tenho 6 modelos, todos com o mesmo grau. Cada dia eu mudo, eu coloco uma cor diferente. Tem dia que nenhum dos 6 me agrada. E eu já falei aqui, aí eu percebo que eu não quero é a cara. E a cara não dá para mudar, então a gente tenta mudar. Quando aquilo que não consegue mudar não muda, a gente muda alguma coisa para tentar, né? E eu não posso usar lente, eu adoraria usar lente, mas como não posso usar lente, eu tenho que usar óculos, eu sou um escravo dos óculos, né? E aí a gente vai mudando, muda da casa para vai mudando, muda de amigos, muda de centro espírita, muda de religião, vai mudando, é um mundo líquido, as coisas vão mudando, muito bem. E aí isso vai gerando solidão, desamparo, medo, desespero, e quando isso se junta a uma personalidade extremamente ignorante, ou seja, desinformada, fechada, endurecida, um espírito assim atrasado mesmo, que às vezes nós somos, isso nos leva à arrogância de escravizar pessoas. Cheguei onde eu queria. Então, como que isso acontece? Encerrando aí, porque Kardec colocou na Lei de Liberdade um item só sobre escravidão. Alguém que comece a ler o Livro dos Espíritos, nas leis morais, vai falar, nossa, mas que coisa fora de moda. Faz mais de 100 anos que não existe escravidão, e os espíritas continuam lendo esse trecho sobre escravidão, que está aqui. E aí a gente precisa entender o alcance desse item sobre escravidão. E onde está esse alcance? Na última resposta, da última questão desse item, Kardec pergunta o seguinte: há homens que tratam os seus escravos com humanidade. O que esses homens nada lhes deixam faltar, e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Então, na época de Allan Kardec, há pessoas que tinham escravos, aqui no Brasil, nessa época a escravidão era comum, e Kardec pergunta, mas e aqueles senhores de escravos, que inclusive são muito bons para os escravos, dão de tudo, não é? Ajudam e etc. Não é? O que pensar disso? E os espíritos respondem o seguinte: digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos. Olha como os espíritos às vezes eles não são assim, eles são duros. A verdade dita doa quem doer. Vou repetir, ó, a resposta. Eles tratam bem os escravos porque é do seu interesse, assim como tratam bem seus bois e seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Resposta do espírito de verdade. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. E aí eu quero chegar nesse finalzinho. Usam-os como mercadorias. Uma das bases do pensamento desse sociólogo, do Bauman, que é o mais importante pensador da chamada pós-modernidade, é justamente isso. O ser humano tratado como uma mercadoria. Se nós precisássemos escolher um objeto que simbolizasse a pós-modernidade, talvez esse objeto fosse esse copinho que a gente toma aqui, a água, esse copinho plástico. No mundo da pós-modernidade, tudo é descartável. Então, é um objeto simples, barato, fácil, bastante útil, a gente usa e joga fora. E assim nós temos feito com tudo. Então, o que o ser humano faz com a natureza, com o meio ambiente? Usa e joga fora. A produção de lixo no mundo é em toneladas, ninguém sabe mais o que fazer com tanto lixo.
a gente ama os animaizinhos. É verdade. Mas não que a gente se preocupe, é porque o ser humano está tão sozinho que ele usa o animal para aplacar a solidão dele. A gente está usando os bichos, né? Aliás, a gente às vezes trata melhor o bicho. Eu tenho um amigo que é distribuidor de ração, e ele estava dizendo o seguinte: quando alguém atravessa a rua no meio sem estar na faixa, etc., em geral o motorista xinga. Tá cego, onde já se viu? Se for um bichinho, ai, coitadinho do bichinho, para. Nós chegamos num ponto que a gente tem mais compaixão do cachorrinho do que do ser humano. Do cachorrinho a gente morre de medo de atropelar, porque tadinho do cachorrinho, tão bonitinho, é tão fofo. Já imaginou, você mata o cachorrinho? Mas o ser humano você xinga, né? Por quê? Porque a gente trata melhor, né, os nossos cães do que muitas vezes o próximo. A gente está tendo mais respeito hoje pelo bicho do que pelo ser humano, de alguma forma, né? E o ser humano virou mercadoria. Então eu uso e jogo fora. Se ele me for útil para alguma coisa, eu valorizo, eu dou importância. A hora que ele deixa de ser útil, eu jogo fora. Cada um de nós aqui tem um valor de mercado. Hoje o discurso é esse: você tem que falar inglês, você tem que fazer curso não sei do que, você tem que, né? Porque isso vai determinar o seu valor de mercado. Nós nos tornamos mercadorias no mundo contemporâneo. E se você não for mais útil, você é eliminado, é descartado como um copinho plástico, te jogam no lixo. E muitas vezes nós escravizamos as pessoas. Esse medo de ficar sozinho, esse desespero da solidão, né, faz com que a gente trate o outro como escravo. A gente quer que o outro seja, na marra, aquilo que a gente quer que ele seja. A gente exige para que a gente o ame, que ele seja como a gente quer que ele seja. Nós fazemos exigências para o outro. Nós achamos que as pessoas são nossa propriedade. Nós nos sentimos proprietários. Maridos que se acham donos das mulheres, mulheres que se acham donas dos maridos, pais que se acham donos dos filhos adolescentes, né, ou até adultos, filhos que se acham donos dos pais, patrões que se acham donos dos empregados. E tudo isso é resultante da nossa extrema ignorância em relação à vida, porque de verdade nós não somos donos sequer da nossa existência. Porque num átimo, né, vem a chamada e a gente acorda no mundo espiritual e nem corpo físico a gente tem. Não tem família, não tem casa, não tem patrimônio, não tem conta bancária, não tem modelos de óculos, não tem modelos, perucas, tintas, nada. Nós desencarnamos totalmente nus. Desencarnamos sem vestimenta. Entramos no mundo espiritual totalmente desnudados. Nós, no nosso perispírito, e com a luminosidade própria das obras que construímos no mundo. E quando falamos das obras que construímos no mundo, não é obra física, não é construir uma creche, não, obras em todos os sentidos, né? Dos sentimentos que nós conseguimos construir, né? Quem muito amou, quem muito se deu, quem muito perdoou, quem, né, dilatou o pensamento, abriu a cabeça, aceitou os convites inteligentes dos sábios. Quem lê um bom livro dialoga com os sábios, né? Quem abriu a cabeça para, né, aceitar o outro, para ver o mundo de um outro jeito, desencarna mais luminoso,
mais livre, mais inteiro, mais senhor de si, mais preparado. Quem escravizou, né, magoou, foi lá, ficou amolando o outro, sendo um peso na vida das pessoas, à volta, criticando, julgando, cobrando, e etc. Esse vai desencarnar numa condição mais, né, pesada, mais terrível, mais, né, mais materializada, com mais dor, com maior sofrimento. Então, eu penso muito nessa questão no Evangelho, né? Porque Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Em momento nenhum ele foi proselitista. Ele dizia assim: olha, quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Que é o contrário do que as religiões por aí, inclusive o espiritismo burro e mal vivido e mal interpretado por gente burra, né, promete que essa coisa, vem aqui que você vai ser feliz, beleza, nós vamos resolver seus problemas. Isso é burro. E sabe o que isso tem a ver com o cristianismo? Nada. A mensagem do Cristo não é de ilusão, é assim, quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Não é assim, que, né, entre no Rolls Royce e me siga. Não, é que tome a sua cruz. Ele não promete nada no mundo. Inclusive ele diz, a felicidade não é deste mundo. E as promessas que ele faz no Sermão das Bem-aventuranças são além da vida. Por quê? Porque esse mundo é difícil mesmo. A gente pode estar muito bem, pode estar feliz, pode estar... Chega alguém e dá aquela cutucada na gente, aquela mágoa. Você fala, eu não esperava isso do fulano. E vem como um punhal na nossa alma. E é do mundo. É do mundo. Né? Quando Judas Iscariotes vem conduzindo as tropas, né, para prender Jesus, Jesus sorri, olha para ele, o que ele diz, hein? Você se lembra ou não? Como que ele chama Judas? Ele diz assim, amigo, aqui vens. E aí Judas já tinha combinado, aquele que eu beijar, esse é Jesus. E aí ele vem e dá o beijo, porque por isso que até hoje a gente diz, é o beijo de... Pronto, está aí. O que é o beijo de Jesus? Não, aquele que eu beijar é o homem. E Jesus o recebe como amigo, sorrindo. Amigo, aqui vens. E aí ele dá um beijo, os soldados o prendem. Quantas vezes na vida, né? Pessoas que, de repente, vem aquele beijo de Judas. Às vezes dentro da família, entre os amigos, no ambiente de trabalho, o tempo todo. Eu não esperava, porque você é bobo. Porque Jesus já foi claro, quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Quer ser feliz? Muito bem, então vamos lá. Onde que ele promete? Nas bem-aventuranças. Então aquele que sofreu perseguição vai encontrar consolação no reino dos céus. Aquela multidão no monte, o sol se pondo, todo mundo sofredor, gente pobre, doente, estrupiada, desesperada, desgraçada. E ele fala, bem-aventurados, né, os aflitos, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e pacificadores, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque serão chamados filhos de Deus, e os misericordiosos obterão misericórdia. E aqueles que forem perseguidos por minha causa, esses serão os primeiros no meu reino. Então, assim, ele não vende ilusões. Ele convida,
Ele vai convidando, né? Eu gosto muito daquela passagem, até anotei aqui, que ele está passando, está a multidão lá e tem o Zaqueu. O Zaqueu era um sujeito baixinho, 1 metro e pouquinho, né? Muito baixinho o Zaqueu. Está lá, ele era tão baixo que ele precisou subir numa árvore para ver Jesus. Queria muito ver Jesus. Zaqueu era um homem de posses, mexia com negócios importantes. E aí, a hora que Jesus está passando, ele diz: Zaqueu, desce da árvore, vai para casa e prepara o jantar, porque hoje à noite eu vou comer na sua casa. Jesus gostava de festa. Hoje à noite prepara uma festa lá que nós vamos na sua casa. Ou seja, ele sabia que o mundo é de dor, mas a gente pode dar um jeitinho também de fazer festa. Então, enquanto a dor está acontecendo, a gente toma lá uma cervejinha, conversa com os amigos, come uma pizza aqui do centro, que é boa, né? Um salgadinho, uma coisa, vai jantar fora, faz uma viagem, vai ver um filme, vai num espetáculo. Hoje não vou jantar na sua casa. E Zaqueu prepara o jantar. E Jesus senta à direita dele, eles conversam a noite inteira, e ele diz que Zaqueu é bem-aventurado, porque naquela noite a luz entrou na sua casa, e ele fica tão encantado com Jesus, que ele pega parte da sua riqueza e distribui para os pobres. Ele se torna um outro homem, né? Ele se transforma, os valores dele mudam completamente, de dentro para fora. Aí ele está passando, muito antes, né, quando Jesus começa o apostolado, ele está passando à beira do mar da Galileia e está vendo aquele sujeito rude, esbravejando, mal educado, Simão Pedro era um inferno aquele homem. E Jesus chega para ele e fala assim: o que você faz da vida? Eu pesco, sou pescador. E Jesus olha para ele com profunda compaixão, com um carinho que talvez nunca ninguém tenha olhado para ele. Aquele homem que se tornou rude por causa da rudeza da vida, da dureza da vida. E Jesus olha para ele com carinho. Ele fala: então, vem comigo, que até hoje você pescou peixes, e a partir de agora eu o farei pescador de almas. E ele se encanta e vai embora. Mas Jesus não obriga, ele podia ter falado: não, obrigado, não tem interesse. E Jesus não ficaria insistindo, ele convida. A vida é cheia de dor, de problema, de sofrimento. Ao invés de escravizar o mundo e as pessoas, né? Então, escravizar empregados, escravizar amigos. Tem amigo que escraviza amigos, vocês já viram isso? Aí você é meu amigo, você só pode sair comigo. E se você sai com a outra amiga, fica com ciúme, porque eu não sei o que tem, não é mais. E aquele dia você combinou. Posso. Você combinou de sair. Só que aí na última hora, você mudou de ideia. É um direito seu? É, lógico que é. Não quero mais. Você tem 2 caminhos. Se você é espírito atrasado, você fala: tá bom, viu? Eu não vou esquecer disso, viu? Você guarda o rancor na geladeira para usar na hora certa, no freezer, para não estragar o rancor. Deixa congelado, na hora certa você, devolve. Ou, tudo bem, fica tranquila, eu entendo. Eu de vez em quando mudo de ideia também, outro dia a gente sai, acabou. Qual o problema? Qual que é mais gostoso? Já imaginou ser amigo dessa gente chata, que te escraviza? Então, ao invés de ficar escravizando o mundo, escravizando empregados, escravizando marido, escravizando, né? A gente convive junto sem escravizar ninguém. Cada um no seu quadrado, já diria Jesus Cristo, se tivesse ouvido a música, né? Então, a gente vai, segue a vida, né?
Tem gente que escraviza aluno, viu? Tem professor que escraviza aluno. Que é mau, é perverso, se compraz com o sofrimento do aluno. Tem muito professor que é assim. Tem enfermeira que maltrata paciente. Tem médico que maltrata paciente. Esses dias eu vi uma historinha assim, uma senhora que foi no médico e saiu, reclamando. Por quê? Ela falou, eu fui no médico, eu tenho 90, meu marido tem quase 100, e ele reclamou que a gente se queixa muito, que vai lá toda hora por qualquer coisinha. Só que eu pago R$ 1.800 de plano de saúde por mês. E a hora que eu vou procurar o médico, eu ouço isso ainda. Médico, espírito atrasado. Próxima encarnação, não vai ser nem alfabetizado. Nessa é médico e trata os outros desse jeito, vai querer estudar e vai estar lá, não vai ter nem o que comer. Escravizando as pessoas, o mundo, né? Então, vamos pensar nisso, né? A gente tem esses dois caminhos, o caminho da autonomia, que não é fácil, é muito difícil bancar essa solidão, né, gigantesca que habita todos nós temos. Casal, vive junto, 50 anos, se dão bem, se amam, são duas solidões que se amam. Uma família, 3, 4 pessoas vivem bem, são 3, 4 solidões. Por quê? Porque ninguém funde com ninguém. Cada um de nós é uma singularidade absolutamente solitária por toda a eternidade. E cada um pensando de um jeito. Esse é o caminho. Ou libertar, lei áurea, dá alforria para o mundo e segue sua vida, segue para o alvo, como dizia o apóstolo Paulo, ou ficar amolando os outros, achando que as pessoas têm que fazer de tudo, é coisa de gente mimada, para a gente ficar feliz. Inclusive concordar com a gente, gostar da gente. Não, o outro tem direito de olhar para a nossa cara e não ir com a nossa fuça. É um direito dele. E a gente também tem direito de fazer isso com ele. E nós vamos evoluindo. E vai evoluindo, crescendo, reencarna, 1000 anos, 2000, 3000, e aí a gente vai, aos pouquinhos a gente vai conseguindo ficar um pouquinho melhor, e ficando um pouquinho melhor, tornando o mundo melhor, e tendo reencarnações mais felizes e menos dolorosas, menos escravizadas pelas nossas próprias limitações. Terminamos o item escravidão, e no próximo domingo a gente vai falar de, olha que tema bonito, hein? Liberdade de pensamento. Olha, que beleza. Ainda bem que ninguém vê os pensamentos uns dos outros. Graças a Deus. Senão a vida social seria impossível. A gente ia se danar, não é? Então ainda bem que, por isso, a parte boa da encarnação é essa, a gente disfarça bem o que é. Né? Porque lá no mundo espiritual é complicado. Então nós vamos falar um pouquinho disso no próximo domingo, tá bom? Liberdade de pensamento. E que Jesus nos abençoe.